Sejam muito bem-vindos ao Dominando Demanda ao Vivo. A gente vai se encontrar toda semana, por hora, nesse horário aqui, 5 horas, das 5 às 6, toda quinta. Vamos entendendo se esse horário é legal para todo mundo, e a ideia é a gente se juntar semanalmente e trocar alguns aprendizados. Hoje, especificamente, a gente vai falar de ABM. Então, Spina, obrigado pelo seu tempo, como sempre. Um cara que me ajudou muito na carreira, com consultoria, com dica, com co-marketing, com áudio de WhatsApp. Então, a gente já trocou bastante. Então, por isso que eu quis trazer ele aqui hoje. E deixa eu compartilhar minha tela e já vamos cair para dentro. Então, bora lá. Então, turma, como vocês já sabem, o tema de hoje desse encontro aqui é porque sua empresa já deveria ter começado a fazer ABM. Então, a gente tem uma agenda aqui que eu vou começar apresentando um pouquinho o cenário do ABM de forma mais ampla. Então, tem alguns dados dos Estados Unidos interessantes para mostrar para vocês, e é legal a gente monitorar, porque tudo que acontece nos Estados Unidos, antes em 10 anos aconteceu no Brasil, depois em 5 e agora em meses, né? Na fase da internet, tudo é muito mais rápido. Então a gente tem algumas pesquisas e alguns dados de 2020 bem legais que mostram para onde o mercado americano está andando, está caminhando, quando fala a respeito de vender para grandes contas. Então, vou mostrar um pouquinho disso para vocês. Aí o Spina vai falar um pouco de conceitos, a gente dá uns passos atrás para lembrar algumas coisas. Então, como ele enxerga especificamente o ABM, tem gente que tem frameworks diferentes. O modelo que o Spina ensina e adota é o que eu uso também. Então, vale ele refrescar a nossa memória. A gente vai falar um pouquinho de motivos para conversar. Depois eu vou mostrar um case que eu participei da D1, que é bem legal e tem várias ideias, vários insights que vocês podem usar na empresa de vocês, a custo zero. Então, eu acho que é bem aplicável aí para quem tem um ticket maior, quem consegue fazer coisas um pouco mais elaboradas. E no final a gente vai falar de dicas para começar a fazer ABM. Então, quem não começou, como que a gente começa na semana que vem a testar as primeiras plays e tudo mais. Então, o primeiro slide que eu queria mostrar para vocês é esse aqui, mostrando um pouco do ROI de ABM em relação ao marketing tradicional. É uma pesquisa de um instituto chamado ITSMA, e mostra o seguinte: o que ele está falando aqui nesses dados? Que 26% das pessoas que fazem do total da pesquisa mostram que o resultado de ABM em relação ao marketing tradicional, e aí a gente põe isso, essa pesquisa em relação a evento, inbound, outbound, anúncios e tudo mais. Então, tudo que é mais descolado, assim, uma estratégia, qualquer outra estratégia em relação ao ABM. Então, 26% dos entrevistados afirmaram que o retorno sobre investimento é maior do que eles já faziam. 50% mostra que é um pouco maior do que já faziam. E aí, na sequência, fala que é a mesma coisa, um pouco menor ou muito, muito menor. Então, se você somar todos os dois primeiros gráficos, então 76% dos entrevistados falam que a ABM é pelo menos um pouco maior do que o ROI atual ou muito maior. Então, e quando a gente entra em conceito, e aí quando o Spina fala um pouco de conceito, a gente descobre rápido por que esse ROI é maior. Então, a filosofia por trás, a mentalidade, ela é muito clara, assim. Então, só alguns processos e a cultura que a estratégia traz já faz com que o ROI ele seja bem maior do que qualquer outra iniciativa. E aí, falando um pouquinho de panorama também de como que está a fase, como que estava lá em 2020 a fase das empresas em relação ao ABM. Então, 29% das empresas entrevistadas ali estavam explorando, conhecendo o ABM, então estavam aqui, igual tem algumas pessoas aqui nesse encontro, então conhecendo um pouco do ABM. Outros já estão experimentando, né? Pilotando, testando, fazendo as primeiras plays. 20% expandindo e 13% já com isso integrado com ferramenta e tudo mais, processos de pessoas, KPIs e por aí vai. Ô, Vitor, então,
Manda lá, pode falar. Fala aí, Espina. Interrompendo aí, desculpa aí, interromper. Esses dados aí estão de 2020, eu tenho também dados mais atualizados, né, pela percepção de mercado hoje, né, e eu vejo que tem 52% das empresas que querem fazer ABM, mas não estão fazendo ainda por falta de conhecimento, né? Eu acho que somando um pouco desse experimento e exploração, Sim, obviamente vai dar um pouco maior, né? Mas o que eu quero interpretar com isso é que muitas empresas querem fazer ABM, mas acabam por alguma razão não tratando como prioridade. Como que a sim, gente foca nisso numa estratégia? Porque às vezes não é a cultura da empresa. Por exemplo, uma empresa super tradicional ir para o ABM seria uma mudança às vezes até drástica no pipeline, né? Porque já vem num esforço já de um modelo de vendas, ele já tem um tier de vendas para cada tamanho de cliente, né? Então, a gente traz muito dessas objeções, né? Que como a empresa compra a cultura inteira para poder trabalhar, né? Então, se eu quero trabalhar uma estratégia ABM, né? Como que eu ganho segurança do lado do cliente para que realmente eu consiga trazer ferramentas, tecnologia e capacitação de pessoas para tocar essa ação. Até a gente olhando pelo cenário que eu trabalhei no inbound, né, muito nessa categoria de software que é automação de marketing. Aqui no Brasil, muitas pessoas trabalham, né, com a parte de inbound. Geralmente é uma, duas, três pessoas, né? Agora você pega nos Estados Unidos, você tem muito mais time para trabalhar dentro da suite, né? Dentro de um tech stack. Né? Então, o que a gente vê? Né? Uma nova categoria hoje de ABM, por exemplo, da Maestro, que a gente se categorizou numa nova categoria de software que ainda não tem no Brasil, que é a orquestração. Né? Então, a gente tem uma ferramenta de orquestração. Muita gente vai ter uma pessoa só também, por conta da demanda do mercado, né? Da gente ter um time enxuto, né? De processos. Então, o que a gente sente de dor, resumindo o que eu quero dizer? É que a gente precisa capacitar pessoas para poder operar soluções com a BM, desenvolver pessoas para trabalhar. Porque isso, né, como você falou, fase de experimentos, fase de teste, fase de pensando sobre isso. Então, a gente tem que entender essa etapa, como a gente constrói dentro de toda essa estratégia. legal. E aí, pegando o gancho, que já é começando e dando uns passos para trás, Espina, para quem ainda não está habituado com o tema, quem já não está estudando há um tempinho, dá uma micro aula de ABM, do jeito que você explica e do jeito que vocês aplicam na Maestro. Assim. Então, fala para a gente o que é o ABM, quais são os passos para tocar a estratégia, e a gente já começa a entrar um pouco mais fundo aqui na execução. Cara, eu coloquei isso no slide 21. Desculpa a desorganização minha, pessoal. Coloquei no slide 21. Você pode compartilhar Vou a tela? compartilhar, vou compartilhar. Se você colocar no slide 21, eu vou explicar um pouco para vocês, para quem está começando agora. Só queria entender, assim, né? Se todos aqui já sabem o que é o inbound marketing, né? Porque provavelmente muitos já devem conhecer. O que eu queria mostrar é um pouco do que a gente faz, né? Pensando nessa analogia, nesse slide que é o 21, a gente traz um pouco da ação que no inbound, como se cada músico estivesse tocando o que vem de cliente entrando numa levantada de mão ou no baixando material, a gente qualificando para virar uma MQL. Uma MQL é um lead qualificado pelo time de marketing. Né? Então, uma ação dessa chega como se tivesse a gente qualificar para saber se aquela conta faz dentro do sentido a gente trabalhar. E no ABM, a gente está criando uma nova categoria de profissionais que seriam o ABM, que a gente usa a analogia do maestro. O que é o maestro? O maestro, ele conduz uma orquestra, né? Que nada mais, nada menos do que profundidade dentro desse time de vendas para conquistar essas contas. Né? Então, teria o ABM, assim como tem um gerador de demanda, o Vitor trabalhou muito bem nessa área, né? Tem o Growth Master, tem o gestor, diretor de marketing,
E hoje, como um diretor de marketing, um diretor de vendas consegue provar ROI? A profundidade que eu estou trabalhando dentro dessas contas, né? Então, se você for para o próximo slide, a gente tem analogia hoje que a maestrina, né, ou o maestro, que organiza uma orquestra, né, que cada vendedor é um músico que toca aquelas contas, né? Então, o maestro não necessariamente ele toca a música, mas ele organiza uma orquestra, né? Então, organizar uma orquestra, o que seria? Quais contas o músico vai tocar? O que seria qual instrumento é a ação que ele está trabalhando cada key account? Então, uma estratégia muito mais focada em qualidade do que volume, porque eu tenho um número de empresas que eu gostaria de trabalhar que está dentro do meu perfil ideal de cliente, né? Então, essas empresas que estão dentro do meu perfil ideal de cliente são as empresas que eu quero aprofundar dentro delas, né? Então, eu faço toda a parte, né, de orquestração para essas contas. Quais são os pontos de contato? O Vitor vai mostrar cases lá que falava no LinkedIn, depois vai por e-mail, depois convite para um café da manhã, depois vai ter um workshop, depois vai fazer uma POC, vai ter vários touch points, que isso é uma orquestração. Isso não deixa de ser vários pontos de contato para evoluir para um processo comercial, né? Por isso que tem um papel de uma pessoa que cria estratégia e essa estratégia é executada pelo time de vendas. Por isso que hoje eu consigo provar resultado pelas contas que eu estou trabalhando, porque eu tenho uma pessoa endereçada que vai cuidar de olhar essa orquestração num todo. E para mim eu ganho muito mais qualidade do que quantidade, né? Não é o volume, né? Eu trabalhei na RD Station, muitos de vocês já sabem, trabalhava com volume, gerava 80 mil leads, fazia 1000 vendas. Hoje, eu até posso fazer essa pergunta para vocês. Você acha que mandar mais e-mail eu vou vender mais? Você acha que é volume, né? Sendo que para que accounts eu preciso aprofundar, eu conquistar essas contas, né? Por isso que pode passar um slide, por gentileza, que eu queria mostrar o como que a gente evolui dentro dessas contas, né? Quando a gente faz cold call, cold mail, a gente ainda está frio. Quando a gente faz uma ABM, a gente constrói pontos de contato dentro daquela conta. Então, trazendo um pouco dessa analogia da orquestra, o que a orquestra a gente faz? A gente vai ter uma pessoa para organizar tudo isso aí, exatamente. Ali, você está frio ali no ponto azul e você vai aumentando a sua temperatura, que seria um score para você ganhar uma pontuação dentro dessas contas, né? Dentro dessa conta, né? Então, a gente tem um ABM Score que a gente consegue saber o quanto a gente está evoluindo dentro dessas contas, o quanto é a probabilidade de fechamento pelas interações que a gente teve. Isso a gente consegue provar um retorno sobre o investimento dentro dessa estratégia. E olhando por essa ótica, que a gente está aprofundando essas contas, está trazendo, melhorando, né, os pontos de contato, está sabendo o que está funcionando e o que não está funcionando dentro desses touch points dentro das empresas, né? Então, a gente constrói awareness, constrói muito mais qualidade e, principalmente, tendo mais pontos de contato, eu aumento a minha entregabilidade dentro da conta. Porque hoje, na média da Maestro, hoje, os nossos clientes, são 22 pontos de contato para a primeira reunião. Então, aquele lance de mandar aquela sequência de 4 e-mails e falar, eu vou ter o Itaú para prospectar. Vamos supor, o Itaú, a Ambev, enfim, ou a Renner, empresa grande. Eu vou mandar para uma empresa grande, fazer aquela sequência de 4 e-mails para uma pessoa só e falar, o Itaú não é bom para mim. Não é. Quantas unidades de negócio tem lá dentro? Quantas pessoas podem participar do processo? Quantas áreas? Né? Então, se eu falo 22 pontos de contato, poxa, não é apenas uma pessoa, não é um canal apenas, né? Então, a gente vai mapeando isso, montando em vários canais, né? E para essa conta. E hoje a média de fechamento de ABM nossa, pelo menos 9 pessoas. Então, pelo menos 9 pessoas participam de uma estratégia disso, mas a gente cria um dossiê, que o dossiê é a lista de contato, com pelo menos 30, que é 1/3 da média, para ter mais pessoas participando do processo, para ganhando mais profundidade. Hoje eu dei um contexto para vocês aqui, né? Eu acho que se vocês tiverem dúvida também, eu posso tirar as dúvidas de vocês, mas esse é o panorama que a gente está construindo, né? Essa é a analogia que a gente faz, né? Que é orquestração
para poder trabalhar com key accounts, que são as contas de desejo, são as contas chaves, são as contas que a gente colocou por verticais, e a gente até utiliza a própria ferramenta para vender a ferramenta, né? Então, é um pouco... A gente come da própria ração, sim, para fazer. Então, esse é um pouco do contexto hoje, explicando como que a gente trabalha dentro desse frame. Animal. Ô, Espina, e uma das coisas que, já puxando um pouquinho de motivos para fazer, eu vou falar dois motivos principais que eu acho que o ABM ele faz muita diferença dentro de estruturas que querem vender para grandes contas. O primeiro é o alinhamento interno. Então, a vida inteira, em várias empresas de tecnologia que eu trabalhei, tenho amigos aqui online que trabalharam comigo, fica muito... A partir do momento que a estratégia não é pensada de forma conjunta, fica muito nós contra eles, né? Então, tipo, o marketing está lá fazendo umas coisas, vendas está lá vendendo para outras, sendo que, às vezes, a integração de marketing e vendas ou derrubar esse muro, criando processos e rotinas em conjunto, podem fazer com que a chance do vendedor fechar uma conta seja maior e a chance de um lead que marketing gerou tenha maior chance de fechamento. Então, para mim, o primeiro motivo que eu indicaria alguém começar a fazer ABM é o alinhamento interno que acontece. Por quê? Porque a partir do momento que você vai lá, como o Espina falou, seleciona as contas-alvo em conjunto e estabelece quais são as ações em conjunto, tá todo mundo na mesma página. Tem funções diferentes, né? Marketing pilota umas coisas, vendas faz outras, mas está todo mundo na mesma página e acaba essa batata quente. Então está todo mundo muito alinhado do que está rolando e eu acho que esse é o principal ganho. Não precisa fazer ABM para fazer isso, mas a rotina de ABM entre marketing e vendas ajuda muito nesse processo. E aí outro motivo, né, que eu acho muito válido do ABM é o valor para o cliente. Por quê? Quando a gente faz ABM, uma das coisas que a gente mais tem que gastar tempo é pensar nas plays que vão gerar valor para aquela conta. Então, você vai ter que estudar muito. Você não pode fazer coisas triviais e pouco personalizadas, como fala um pouquinho no livro do Espina também, porque o resultado vai ser muito pobre. Então, quanto menos tempo você investir pensando por que aquele lead vai engajar e fazendo o melhor conteúdo possível, menos chance você tem de ter sucesso. Então, eu gosto da mentalidade e do framework de ABM por conta desses dois pontos. Então, alinhamento interno, que eu acho que é um ganho de dinheiro, de foco, de tudo mais entre as equipes, e o valor para o cliente, porque tudo é pensado baseado na persona. Então tá todo mundo preocupado como que vai agregar valor, como que vai despertar a atenção e o interesse daquela persona. E então quem está do outro lado não está naquela venda antiga que eu estou tentando sacar dinheiro do cara, né, da conta. Estou tentando enganá-lo, colocar um software lá que depois ele não vai saber para que serve. Muito pelo contrário, já tem que engajar a conta desde o começo. Assim. Então, para mim, esses são dois motivos principais do porquê o ABM é a melhor estratégia para grandes contas. Espina, para você, quais motivos vêm na sua cabeça assim que, cara, esses argumentos são simples para provar que a ABM deve ser aplicado dentro da companhia? Assim? Eu acho que a gente foca muito mais na qualidade, né? Principalmente hoje o que eu sinto, né, dos feedbacks que eu recebo dos clientes, a gente vê times bem mais unidos, né? Então a gente vê time bem mais unido, que não é aquela batata quente que você falou, né? Não é aquele cobertor curto, né? Que fala marketing que não é eficiente, vendas que não está vendendo e não empurra isso. Eu acho que a squad fica muito mais centralizado e acaba tendo muito mais resultado, né? Quando a gente trabalha numa estratégia de foco. Né? Eu vejo muito qualidade de também criar processo. Muita gente não está muito perdido, né? Eu pergunto para empresas todos os dias qual que é o seu ICP, né? Para quem não sabe, ICP é
Ideal Customer Profile, que é o perfil ideal de cliente. Perguntar quem é meu ICP, quem bate na porta. Quem levanta a mão é meu cliente. E isso é uma maneira errada de olhar, né? Porque, primeiro, a gente quer provar um modelo replicável. Como é que eu provo um modelo replicável? Quando a gente começa a criar as ações e o processo, o time já está sabendo como fazer, né? Então, se o time já sabe fazer esse processo, já tem as ações. E também no modelo previsível, que é a previsibilidade de fechamento dentro dessas contas, pela taxa de fechamento que eu tenho hoje de mercado e pelas interações que eu tive na conta. Então, eu vejo um fator muito importante, porque se eu sei quantas contas é o tamanho do meu mercado, qual é a minha probabilidade de fechamento, cara, só vou ter retorno sobre isso, né? Boa, boa. E dando sequência aqui, e aí, pessoal, a gente vai deixar as perguntas para o final, aí a gente gasta um tempo voltando em alguns pontos aqui, então quem tiver alguma pergunta pode mandar no chat ou pode guardar a nota aí para o final e a gente bate um papo no final. Eu queria, agora eu vou compartilhar, a gente vai compartilhar alguns cases, eu vou compartilhar um especificamente que eu acho que ele mostra isso que a gente está falando na prática, e o Spina também vai compartilhar um também para a gente ter mais de uma forma de fazer ABM, mais de uma play, né, que a gente chama de play de campanha, para a gente poder fazer, e eu acho que talvez traga alguns insights bem legais para vocês. Então, deixa eu compartilhar minha tela novamente. Estou vendo meu amigo Gustavo aí online. E aí, Gu, tudo bem? Vamos lá. Então, qual que é o contexto aqui? E eu gosto muito desse case, que eu acho que ele ajuda a ensinar e mostrar ele funcionando. Isso era 2020, entrada de pandemia. Então, eu trabalhava num SaaS B2B Enterprise e eu tocava a área de geração de demanda. Então, na época, era gerente de geração de demanda numa outra startup. E aí a gente estava com problema para gerar demanda porque a gente estava em cima, era muito alavancado em outbound. Só que aí, pandemia, todo mundo parou de responder todo mundo, né? Então ninguém queria falar com nenhum tipo de fornecedor porque o pessoal queria manter seus empregos acima de tudo, mais do que conhecer novos fornecedores. A gente estava numa época, e agora a gente já passou dela, graças a Deus, incerta em todos os sentidos, né? Político, econômico. Então, estava aquela loucura. Então, o contexto era, a gente não conseguia falar com ninguém e a gente precisava gerar crescimento e cruzar essa maré. Então a gente começou a levantar algumas hipóteses e pensar em algumas coisas que a gente podia fazer. E aí, especificamente, na D1, quando eu trabalhava lá, a gente tinha um serviço, era um serviço na época, que era um serviço de consultoria, de mapeamento de jornadas digitais. Então, ele era um workshop que você ia lá, mapeava os canais da empresa, que canais elas usavam, telefone, e-mail, WhatsApp, SMS, e-mail, blá, blá, blá. Então, a gente mapeava esses canais e construía jornadas para ele poder reduzir custo onde ele talvez estava gastando muito dinheiro ali a pouco retorno. Isso era um serviço pago. Só que ele tinha um engajamento muito alto nas contas, muito, muito alto. E aí e na época, o head de marketing da D1 na época era o Thomas Mansur, a gente desesperado para conseguir manter os empregos, falamos, cara, vamos usar o nome do evento era Journey Sessions, né? Vamos usar o Journey Sessions para tentar gerar oportunidade? Vamos, então beleza. Então aí começa a nossa loucura aqui e como foi todo esse processo. Então, qual que era a nossa primeira audiência? Então, e aí voltando a falar de ICP, né? O Spina falou, eu pergunto para as empresas, elas nem sabem o ICP. O ICP da D1 era, claro, seguradoras e depois varejistas. Então a gente sempre soube o que a gente queria lá. Tinha outros mercados? Tinha. Fechava outras coisas? Fechava. É raro, mas ali... hein? Hã? É raro. Não, então, a gente tinha outros clientes, mas o ICP, de fato, onde a gente sabia que tinha retorno e onde o nosso produto entrava com muita facilidade, eram seguradoras e varejistas.
E aí, qual que foi o processo? Então, a gente definiu que a gente ia atrás de seguradoras. Então, a gente mirou nas 10 maiores seguradoras para fazer essa play. Era um experimento. Então, em ABM, a gente tem aquele termo de um para poucos e um para muitos. Essa era uma play um para poucos. Então, a ideia era pegar 10 seguradoras apenas e conseguir trazê-las para o evento. Esse era o nosso foco. O nosso objetivo da play era trazer new logos. Então, não era uma play de expansão. E acho que isso aqui é muito importante na hora de definir as plays de ABM. O que eu quero com aquela play? Eu quero expandir, mas quero new logos. Então, o quanto mais você conseguir ser específico, melhor é para você gerir o resultado depois. Essa era só new logo. A gente poderia ter colocado cliente no meio, a gente não fez isso, para a gente conseguir esse cohort, entender essa safra bem claro de quais eram as contas. A partir desse momento, a gente definiu 10 seguradoras, new logos. E aí, a gente começou com um ponto que o Spina bate muito, que é personalização. Então, a gente fez um workshop, a gente faria um workshop online para seguradoras focado em canais de comunicação. Então, o tema foi personalizado, os convites foram personalizados, as landing pages eram personalizadas, todo o discurso do evento foi personalizado para seguradoras. Então aí é um pouco do copy, né? Então, eu falei com uma das gerentes da Assurant na época. Então, falando, Fernanda, eu sou gerente de marketing, no dia 21 a gente vai fazer um workshop focado em seguros, onde vamos mapear jornadas críticas de comunicação e você é nossa convidada. E aí a gente gerava um voucher para a pessoa se ela dissesse sim. Então, ela precisava dar ok, e aí eu gerava o voucher para conseguir o compromisso daquela pessoa de que ela ia estar no processo. Então, isso aqui foi super chave para a gente ter uma taxa de conversão bem legal dos convidados. Aí, chegava o dia do encontro, e aí a gente abordava jornadas daquele mercado, ou problemas daquele mercado. Então, a gente falou de sinistro, falou de carta de cancelamento, cada um falou de uma coisa que eram muito específicas do setor. Então, personalização no convite, personalização no conteúdo do evento. Depois, a gente tinha um ponto muito importante que a gente fazia uma calculadora de ROI para mostrar onde as empresas tinham oportunidade de redução de custo. Então, e aí é um ponto super importante, a gente ajudou eles a resolver um problema antes de vender o nosso software, que é um ponto que eu bato muito, Spina bate muito também, que é ajudar antes de vender, agregar valor antes de mandar uma proposta. Não adianta querer ficar sacando dinheiro em toda a reunião e não tendo pontos de contato com a empresa antes de agregar valor. Isso é burrice, não funciona. Então, a gente ajudou esses profissionais seguros a entender, depois daquele evento, como eles podiam reduzir custos sem contratar nada. Então, imagina para eles que precisavam reduzir custos naquela época, como isso foi algo de valor. Então, foi super legal. E aí, depois do evento, a gente gerava certificado dos participantes falando que aquela pessoa estava apta, assim como os ABMers estão aptos para rodar estratégias de account-based marketing, a gente fazia esse certificado simbólico e entregava para as pessoas falando, com o que você aprendeu, você é capaz de fazer isso mais vezes. E não precisa nem contratar nada. Então, você pode fazer. Beleza. E aí, a gente fez edição 1, fez edição 2, fez edição 3, e aí a gente encontrou um caminho ali de geração de oportunidade escalável e com um engajamento muito alto. Tanto que, quando você vê esse certificado aqui, ele era o 8º. A gente fez uns 12, 14 eventos. Então, a hora que a gente viu que estava funcionando, a gente escalou. Então, a gente testou, funcionou, foi testando, aí a gente encontrou o nosso pace de fazer todo esse processo, e aí foram vários. Só que salvou nossa geração de demanda na época. E aí, qual que era a jornada depois? Depois do evento, nosso SDR ligava para a pessoa para saber o que ela tinha achado do evento, quais foram os aprendizados, como que estava a situação lá, se estava tudo bem. Era uma época muito caótica, então a gente fazia contato com as pessoas e aí perguntava, você quer conhecer o software da D1 que amarra todas essas jornadas? Você consegue fazer sem
sem software, mas você gostaria de falar com a gente, porque você pode fazer tudo que a gente mapeou ali através de um software de tecnologia. Isso vai ajudar a escalar os processos, porque a gente estava falando de grandes empresas. Então, é impossível fazer tudo na mão quando a gente está com um processo de muita comunicação. E aí, depois de todos esses pontos de contato, depois de 2 horas com a gente pediu uma reunião. É um pouco diferente do que eu fazer uma conexão e falar: oi, tudo bem, Gustavo? E aí? Você é diretor de marketing? Vamos marcar uma reunião? Então, aqui era, sei lá, quantos? 6 pontos de contato, 2 horas de evento, certificado para pedir uma reunião. Então, por isso, essas eram as diferenças que davam um resultado muito ímpar no final. E aí, a gente foi dando esse boom. Abril, a gente tinha um número de oportunidades, maio, a gente cresceu, junho, a gente cresceu, e assim foi, até estressar essa estratégia com os eventos. E aí a gente foi descobrindo depois qual evento ia matar esse evento. Então, isso que foi muito legal também. E aí, correndo um pouquinho, então, o que é legal? A gente gerava 29% do pipeline, a gente migrou para 44% do pipeline era gerado por essa estratégia e pelo time de geração de demanda. Então, aqui em porcentagens não parece muito, mas isso era a diferença de R$ 1.700.000 de pipeline, com uma play que gastava R$0. E só envolvia pessoas, convites, hora na agenda e hora do nosso head de consultoria que tinha agenda para isso. Tanto que virou uma função quase do cara fazer esses eventos para sempre. E a gente migrou, então, de 28% para 44% do pipeline vindo de geração de demanda, e a gente diminuiu o pipe que vinha dos executivos e de indicação, que era 27, caiu para 13, porque a gente estava complementando com essa estratégia aqui. Então, voltando no slide, e alguns pontos que são muito importantes. Definir o foco de new logos, personalizar em toda a jornada, pensar num conteúdo relacionado às dores do segmento, ajudar antes de vender, né, no processo, e aí você faz não é um cold call, nem tem como falar que é um cold call, é um follow-up de uma coisa que você já tem todo um contexto. Então, o resultado é muito diferente. Então, fiquem à vontade para printar essa tela, usarem isso de insumo, tirar dúvidas no final, a gente pode bater um papo também. Então, são coisas que foi na tentativa e erro, no desespero e perguntando para os amigos, cara, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Eu lembro na época da pandemia, eu mandei uma mensagem para o Espina, eu falei, Espina, ferrou, eu não sei o que a gente faz aqui. Aí ele falou, cara, co-marketing, faz co-marketing, aproveita, une com outras parcerias e começa a fazer, porque o CAC é baixo e você pode ter um ganha-ganha. Aí a gente começou a fazer co-marketing também. Então, essas trocas são bem importantes para ajudar no nosso resultado. Então, e aí eu passo a bola para o Espina. Eu não sei, tá com slide ou você vai aí, Espina? Só me fala aí que eu não sei se você colocou, que eu acabei não olhando. Coloquei sim. Só queria ressaltar um pouco, antes de mostrar, que tudo isso que você falou no slide 17, que você mostrou tudo de uma vez, tudo aquilo você pode organizar hoje na Maestro, né? Na nossa plataforma hoje de orquestração. Você coloca o objetivo, coloca para quem você quer fazer. Hoje você consegue mensurar cada touch point, né? Seja o ponto de contato, e é 1 a 1 mesmo nessa ação. E hoje você consegue mensurar, olhar, tem um ABM Score, que consegue olhar isso de uma forma mais eficiente, né? Eu vejo que hoje você fez meio que validando o processo, não é errado, né? Mas para ganhar escalabilidade hoje, futuramente, empresas vão buscar soluções para fazer isso, né? Eu gosto de ressaltar essa ação, que eu acho muito legal, né? Então, trazer soluções assim para fazer essa parte. Agora, com certeza. E a gente fazia isso porque justamente não tinha como integrar tudo. O HubSpot, na época, não atendia a gente exatamente no que a gente precisava. Então, para parametrizar também tem algumas coisas. Então, ele não nasceu para isso, né? Ele depois tem um módulo que também é bem legal, mas ele não nasceu para isso. E nessa fase que estava no Journey Sessions 14, 15, a gente se ferrava. Aí virou braço.
mas era o que dava, era o que tinha. Então, de fato, agora, depois de 2 anos, a gente já tem tecnologias que podem apoiar em todo esse processo. E aí o Spina está aí também depois para vocês conhecerem a Maestro também. Segue aí, Spina. Boa. Slide ou não? Slide 24, por favor. Tudo bem. Cara, meu celular não está carregando mais, eu estou preocupado só. Desculpa aí, galera. Aí é foda, né? Será que é o cabo? Agora, não sei, não está carregando mais. Enfim, bora lá. Depois eu resolvo isso aqui. Bom, dando um contexto para vocês, né? O Vitor falou um pouco da personalização. A gente, estou trazendo alguns case study aqui do que como que a gente faz, né? Então a gente faz também uma chamada para encantamento do cliente, né? Que não é uma campanha de performance, não é uma campanha de conversão, mas ele saber que aquela mensagem para eles. Né? Então a gente fazia um RSVP, para quem não conhece o distrito, a gente fazia vários summits lá. A gente chegou até a fazer alguns eventos junto com a D1, com o Vitor, né? A gente fazia o Health Tech Summit, fazia por vertical, Fintech Summit, Health, Venture Capital Summit, fazia vários Retail Tech Summit, né? Então fazia vários por verticais. E aí a gente convidava as empresas chaves que a gente gostaria que assistisse o evento, para depois a gente abordar para uma sales play. Então fazia tudo isso, né? Ajustando as imagens, personalizando o vídeo, né? Pode passar para o próximo. E também a gente mandava os relatórios para a indústria. Um dos maiores erros que eu posso trazer para vocês de dica é nunca mandem a mensagem direto só para o tomador de decisão. Esse anúncio, não sei se vocês estão percebendo, ele faz com que você leve para o influenciador, levar ele para o decisor. Então, o call to action dele é apresente esse relatório para o seu gestor ou responsável da área de inovação. Porque a primeira barreira, a gente sabia que quanto maior cargo numa empresa, menos ele vai baixar material. Né? Então, não vejo, sei lá, o conselho da Renner ficar baixando material. Né? Então, a gente trazia o relatório basicamente aberto, então não era uma campanha de geração de lead, era uma campanha que eu queria que visse o material para depois abordar. E aí, o próximo slide, não sei ali, agora eu consegui ver. Tinha ficado escuro ali, foi mal. Aí no próximo slide, eu mostro o que é a taxa de conversão em cima disso. Então, a gente levou o cliente para o VC, né, o Venture Capital Summit, que era o primeiro objetivo da Play, era levar o cliente para o evento. A gente selecionou 13 contas, né? Dentro dessas 13 contas, a gente conseguiu 4 contas super engajadas, né, que responderam os e-mails, foram até o evento. E o segundo objetivo da Sales Play era agendar a primeira reunião. Então, o primeiro passo é que dessas 13 fosse para o evento. Pós-evento, a gente fazia encantamento, mandava mensagem, mandava o NPS do evento, o que você achou? Mandava um presente, manda o seu endereço, o que você achou do evento? Aí depois, meu CEO gostaria de fazer um workshop internamente, então fazia vários touchpoints. Inclusive, né, pensando nessa abordagem, a própria Maestro, a gente lançou a nossa marca de vinho, né? Que esse aqui é um Merlot com Cabernet. Eu tenho um espumante aqui, ou um Brut, né? Tem um espumante para quando fecha aí, e um moscatel aqui também. Tem várias outras versões que a gente faz isso para encantamento, né, dos nossos clientes, para a gente brindar com eles, né? Porque é um baita presente. E aí a gente faz essas ações, né? De mandar em vários touch points. Então, nossa taxa de aproveitamento em vendas fica em 15% dentro dessas 13 contas, né, que é um número super importante aqui para trazer para vocês. Então, o que eu fiz dentro dessa estratégia? Né? Trazendo muitas ações, né? Tanto número total de participação, né, das pessoas, quantos números de touch points eu poderia trazer. Né? Hoje, obviamente, eu fiz isso na época sem ferramentas. Hoje eu tenho mais case, que eu vou mostrar o próximo, que a gente tem com um produto, que é a caso da Kiron. É um case que está no nosso site, cliente nosso, que a Kiron é um software de prevenção de incêndio florestal. Né? Ninguém acorda hoje, vou comprar um software de prevenção de incêndio florestal. Né? Algo super complexo. É uma venda complexa.
eles tentaram inbound, outbound, e com uma equipe super enxuta de marketing e vendas, conseguiu trazer para a gente, né, a dor, né, e alinhamos essas duas equipes, né? Então, eles não têm mais uma área de marketing e vendas, assim como na Maestro, a gente não tem uma área de marketing e vendas, a gente tem uma área de ABM, né? Então, a gente tem um time, né? Afinal, a gente vende isso para o nosso cliente e sempre começa de dentro para fora, né? Se a gente quer ser uma cultura disso, a gente sempre dentro para fora. Então, Akiro, quais clientes que a gente podia mapear? A Klabin, Suzano, empresas governamentais, entender um pouco da estrutura. Tem até um podcast que eu gravei com o Diogo e a Flávia, né, que a gente fala super bem sobre isso, e trouxemos, né, a solução, né, como que a gente estruturou esse alinhamento, fazendo todas as sprints para melhorar a entregabilidade dentro dessas contas, né, e o resultado foi diminuímos o ciclo de vendas, né, a POC, desculpa, a solicitação da POC para 3 meses, que era um 6, né, de 6 para 3, né, reduziu em 50%. Usando a metodologia, os passos. E aí eu trouxe as takeaways desse projeto, que é o próximo slide. Então, no próximo slide, eu mostro o que funcionou dentro dessa estratégia. Primeiro, um alinhamento e cultura mais próximo entre marketing e vendas. Acho que foi o primeiro tópico que o Vitor falou. Ele adiantou o que eu ia falar agora, né? Eu acho que não funciona o ABM se não tiver um alinhamento marketing e vendas, né? Então, o feedback foi proximidade, cultura, como que a gente vai conquistar essas contas. Segundo, envolvimento dos desafios do cliente, né? Então, entendendo qual era a estrutura de governança de cada um, né? Entendendo quais são o ano fiscal, como que cada cliente tinha uma postura, fomos descobrir até a religião que cada cliente tinha para poder marcar ser mais assertivo. Isso nenhuma ferramenta faz. Aí vocês vão perguntar, que ferramenta que vocês usam? É stalk mesmo, é stalkear o cliente de uma forma genuína, né? Não vou tentar criar uma aproximação se não for uma forma verdadeira, né? Então, depois, personalização das mensagens para o follow-up. Quem aqui já fez follow-up sabe que é chato pra caramba. E aí, quando vamos fechar, a gente aumentou a entregabilidade com conteúdos muito assertivos, trazendo fatos relevantes do que o cliente, por exemplo, se uma empresa é listada, você joga ali no Google Alert qual a movimentação que a empresa está tendo, as novas contratações, aquisições, mudanças no quadro societário. Então, esses fatos, como são empresas públicas e maiores, têm um fácil acesso, porque elas devem aos investidores, aos acionistas a respeito. Então, a gente consegue essas informações, colocar um Google Alert, ele aparece sobre a empresa que a gente está prospectando, né? E também entender um pouco da maturidade digital, né? Saber quais ferramentas a empresa está utilizando para, de repente, ter uma conversa mais apropriada, né? Então, isso foi uma estratégia muito boa. Desenvolvimento de ações para para encantar o prospect, né? O que a gente precisava, né? Entender um pouco dos desafios, OKRs, os KPIs que os clientes têm, para poder, né? Então, a gente acabou fazendo diversos tipos de entregabilidade para mais pessoas. Por exemplo, se entra uma pessoa de férias, você vai parar seu pipeline de vendas, né? Como uma empresa é maior, a gente pode avançar com mais pessoas participando do processo. Então, acho que isso é um dos aprendizados muito interessante e também uma das coisas que a gente aprendeu no processo é o ano fiscal. Cada empresa tem um ano fiscal de fechamento. Por exemplo, se você for falar com uma empresa agora, talvez a estratégia que ele vai utilizar para a contratação ou renovação de um contrato de um parceiro possa ser só para 2023, dependendo da empresa que está fazendo o balanço fiscal. E, por último, toda empresa envolvida nas ações e criações de pontos de contato. Foi ótimo. Apesar de ser uma empresa pequena, né? Pô, é muito interessante quando todo mundo está envolvido para a criação desses pontos de contato, né? A gente dá muito mais valor. Por exemplo, o Vitor foi lá e abordou ali no LinkedIn. Aí depois pode ir a Raquel, lá da D1. Então, ele mostrar que são pessoas da empresa querendo mais proximidade da empresa que você está prospectando, né? Então, a gente demonstra, né? Traz o CEO, traz mais pessoas, às vezes, para participar do processo
para encantamento dentro dessas ações, né? Então, acho que é um pouco dessas takeaways aí que a gente trouxe de aprendizado, né? Então, acho que foram ações muito legais aí para a gente poder compartilhar. Tem algumas dicas ali que a gente já vai entrar nisso, né, Vitor? Que eu acho que é o último Sim. passo. Pode passar. Passa isso? Aqui está todos os nossos estudos de casos. Não, só para a galera aí. Boa. Em todos os cases no nosso site disponível. A gente também está subindo no nosso blog, que é o accountbasemart.com.br. Então, todos esses case studies estão disponíveis lá. O material ficou bem bonitinho, formatado. O caso da Kiron, né, da Ilegra ali com o Gustavo, Phonitrack, a Perfil Group, entre outros. Pode passar também, a gente tem outras ações, né, a certificação de ABM, que a gente faz todo mês, uma certificação ao vivo, cria uma estratégia do zero, né? O mais legal é que cada aluno também vai criar a sua estratégia e a gente está avaliando isso, a gente monta junto, como que a gente faz isso, como que constrói do zero, passo a passo, para orquestrar tudo isso de uma maneira eficiente. A gente está subindo muitos materiais no nosso site, né, que é o accountbasemart.com.br, para vocês fazerem. E o outro slide é um highlight super interessante, que a minha sócia, Amanda, passou já. Aí, a Amanda, ela cuida de uma comunidade de mulheres no ABM, depois eu posso passar quem tiver interesse, que é 62 mulheres hoje, que tem encontros mensais para falar de ABM, né? Então, hoje também tem um highlight importante que na certificação 80% são mulheres, né, que fazem a participação nisso, e a Amanda cuida muito dessa vertical, e está sendo bem interessante essas trocas, né, de conhecimento, né, trazendo para vocês como dica. E é isso. Acho que, por último, só o último slide que eu deixei ali, que é conquistar é melhor que convencer. Isso aí que eu uso, que é sempre nas nossas plays, a gente tem que conquistar, não forçar a barra. Muito bom, mano. Muito bom. Ó, temos 5 minutos. Você consegue ficar até 6:10, Pina? Como é que tá aí, seu horário? Eu consigo porque cancelou a reunião que eu tinha às 6. Boa. Então, pessoal, queria deixar aberto para perguntas. Então, para o Spina, eventualmente, se tiver alguma pergunta para mim, fiquem à vontade também. Então, pode tirar o microfone, pode tirar o microfone do mudo e fazer sua pergunta. Eu vou puxar aqui, que eu tenho uma pergunta para o Spina, porque ele viu mais plays de ABM do que eu. Eu executei algumas nas empresas que eu trabalhei. Estou ajudando uma empresa em relação a isso também. Então, em breve, Spina, vamos falar de mais coisas juntos. As novidades aí que você está... Mas me conta, me fala uma coisa. Qual que é a estimativa para pôr uma estratégia, as primeiras plays assim no ar? Então, tipo, quem quiser começar na semana que vem, em quanto tempo a pessoa, a empresa já vai conseguir ter os primeiros frutos ou os primeiros resultados, assim, do que você tem acompanhado e as empresas que você tem ajudado? Legal, é uma pergunta importante. A gente hoje cria algumas milestones, né? A gente tem um frame, basicamente, de expectativa de 3 a 4 meses de colocar os primeiros passos, né? Mas antes disso, a gente coloca algumas milestones de sucesso, que a gente vai avaliando se está a entrada funcionando. Eu não preciso esperar 3 meses para avaliar se realmente está funcionando. Mas, assim, as ações que a gente vai fazendo, né? Desde a gestão de contatos, alinhamento do time, a montagem. Então, a gente trabalha por sprint, todas as ações que vão evoluindo dentro desse processo. Quantas semanas é sprint vocês fazem quando você acompanha? Semanal. Semanal, tá. Então, a gente faz uma sprint semanal e isso vai evoluindo. Tem casos que são outliers, né? A gente consegue fazer isso, mas eu não consigo prometer nada de 3 a 4 meses. E hoje a média de fechamento dos nossos clientes é 9 meses. Para o primeiro fechamento, a partir do momento que começa, 9 meses, é isso?
Desde a estrutura Boa. do zero. Boa. Alguém, alguma pergunta? Fique à vontade. Se sim, erga sua mão ou tire, ou pode escrever. Fique à vontade. Se não, eu tenho várias. Eu tenho aqui perguntas sobre técnicas de stalkear. Com certeza, acho que essa é a maior dificuldade, né? A gente entender profundamente essas contas, né? E quem são os decisores e influenciadores. E até queria entender um pouquinho dentro da Maestro, Felipe, a gente consegue fazer reportes, gráficos, análises, dashboards, enfim, que mostram isso para a gente, o comportamento das pessoas, a saída delas de uma empresa para outra, enfim, a gente sabe que essas coisas acontecem. Até onde a gente consegue monitorar, e até até onde a gente consegue automatizar algumas coisas e outras mantém em planilha. Mais ou menos assim no processo, como funciona. A gente não tem uma ferramenta que tem tudo isso, né? A gente usa, basicamente, importa várias coisas, né, de vários, por exemplo, mas tem muita coisa pública, né? Você vai no LinkedIn ali, diretor da Coca-Cola, você consegue saber. Diretor de McDonald's, você consegue saber as pessoas que trabalham lá, né? E consegue. E aí tem uma ferramenta também que a gente também está usando de comportamento, não sei se já fizeram o DISC, mas ele faz o perfil da pessoa, chama Crystal, com Y. E aí você pluga ela fala um comportamento muito da pessoa. E a outra forma melhor, né, não tem ferramenta que faz isso, mas ser nas redes sociais da pessoa. Né? Se o perfil for aberto, se não for fechado, ver quanto que a pessoa é influente nas redes sociais. Eu sou muito ativo nas redes sociais, é muito fácil descobrir o que eu gosto. Né? Porque você olha ali, meu Instagram é público, tem bastante coisa, é muito simples descobrir. Né? Então, as pessoas, o que gosta. O Vitor mesmo, é muito fácil também descobrir o que ele gosta, né? Então, é só ir lá ver que o Vitor é super religioso, tudo, tem toda parte dele ali, ele é ativo também bastante. Então, dá para você saber como conversar com essas pessoas a partir desse comportamento. Mas não tem, se eu te falar para você que, putz, a ferramenta da NASA que faz o detetive de super investigação, né? Mas o que eu acho é assim, tá? Não é uma forma que eu estou falando para stalkear. Pelo contrário, eu quero criar uma conexão verdadeira. Eu quero ajudar as empresas a melhorar o processo delas de vendas complexas para que account. Como que eu sei isso? Descobrindo o momento que ela está, encontrando soluções, né? E uma coisa que eu não gosto hoje, quantas mensagens você recebe desalinhada no LinkedIn? Porque você não pode fazer isso, né? Pelo menos você não vai mandar a mesma mensagem para o RH, para o diretor de TI, para a diretora de vendas, sabe? Você não vai mandar a mesma mensagem para cada um. Até porque, né, isso não vai ter uma conexão forte. Então, eu acho que quanto mais você estuda sobre a empresa e você se mais demonstra técnico, mais vocês vão ver, aprofundar, pô, estudou, foi atrás, né, tá se envolvendo para realmente conquistar essas contas. E Espina, quando a gente fala de SDR, desculpa pessoal, já estou mandando, tá? Quando Manda a bala. gente, pegando o gancho aí, quando a gente fala de SDR, a gente sabe, né, que tem que ter todo um treinamento, um processo ali com uma equipe para poder adequar a metodologia. Quando a gente fala dessa questão de abordar da melhor forma, customizando, né, e levando a solução de forma adequada para cada stakeholder, quais são as técnicas, quais são as sugestões, né, as orientações em relação ao time? Porque é difícil ter esse controle, né, o que que eles estão mandando, claro, a gente trabalha scripts e tudo mais, mas enfim, pode perder a oportunidade. O que que vocês fazem, né, para dar uma segurada no time? Uma das coisas que eu acho que é importante, quando você tem esse alinhamento de sprint semanal, você avalia cada ponto de contato, o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, quando você estuda a conta que você vai trabalhar e alinha um pouco a mensagem, fica muito mais fácil, porque quem
Já teve casos que não funcionou a ABM porque vendas não participou. E eu sou totalmente contra não ter vendas no processo, porque senão não funciona, né? Eu até acredito que é account base maestro, o M é maestro ali, não é marketing, não. É account base maestro. A gente até já... Porque vendas é importante, não adianta. O que marketing vai fazer é criar os conteúdos ali para vendas, estruturar essa ação, né? Então, a gente está criando uma demanda que é organizar essa estrutura para que os vendedores possam ser mais assertivos dentro daquela conta, né? Ele continue alimentando o CRM, toda essa parte. E a gente tem a nossa estrutura de poder organizar esse processo e tornar esse processo também replicável, né? Então, acho que esse alinhamento de marketing e vendas acaba não acontecendo em algumas empresas, né? Então, marketing fazendo lá, estou fazendo evento, e vendas está lá fazendo e está todo desalinhado, né? E o mais legal é quando você está focado numa estratégia, pô, quero vender para Zenvia, quero vender para TOTUS, quero vender para Softplan, eu já sei para quem é, entendeu? Eu vou trazer qualidade ali, eu vou aprofundar essas empresas, entendeu? Eu vou trazer toda a minha solução ali, eu vou jogar com qualidade, eu vou trazer muito do meu time, o melhor conteúdo que eu puder para trabalhar com essas contas, né? Então eu vejo isso hoje muito mais nítido, né? Que não é volume, não é eu mandar mais e-mail que eu vou ser mais eficiente, é como que eu trabalho na conquistar, né? Essa conta. Então eu vejo muito esse processo de o time muito participativo dos dois lados, né? Só pegando um gancho na fala do Espina, Kátia, para quem vende e quem tem o público de empresa de capital aberto, relatório de investidor cara, é o lugar, assim. Então, as pessoas subestimam muito, por quê? Porque o dado não está pronto. Então, você precisa pegar as informações, consumi-la, digerir, fazer conta para conseguir ver se, de fato, seu produto tem uma aplicação. Numa experiência recente que eu tive, a gente atuava em ESG em ODS específicas, assim. E dentro do relatório de investidores estavam todas as ODS. Então, a pessoa mostrava se aquela ODS não estava sendo feito nada. Se estava sendo feito, a gente ainda era uma opção, porque a gente podia falar, então você pode aumentar isso aqui ou fazer melhor. E era um caminho muito direto. Então, eu já entrava na conversa falando do interesse da conta. Além de me apresentar, estava falando de uma coisa que já é interessante para eles. Então, a gente encurtava bastante caminho. Então, relatório de investidor também é uma fonte super importante, mais a nível de conta, né? O Espina falou um pouco de gostos da persona, né? De entender os insights e tal. Mas para conta, assim, as informações estão aí, fora tudo que mais consegue fazer de acompanhamento de notícia, Google Alerta, e que o Espina falou e tudo mais. Então, é isso aí. Boa tarde, Vitor. Posso fazer uma pergunta? Fala, Pedrão. Claro. Eu tô aqui de espião, né? Porque tô vendo que a galera toda de marketing, eu sou de vendas, 20 anos de experiência de vendas, eu tô aqui, como você diz aí, derrubando o muro, né? Entre vendas e marketing. Isso aí. Não sei toda essa sopa de letrinha, eu vejo que vocês têm muito conhecimento e mas assim, operacionalmente falando, como vendedor, a gente acaba praticando muito disso que vocês fazem, né? Hoje eu faço a gestão de um time comercial e a gente tem muita dificuldade, como eu acho que a maioria das empresas, dos setores de venda tem muita dificuldade em prospectar novos clientes, né? E a gente trabalha com grandes contas. E uma das dificuldades maiores que a gente tem hoje é de mensurar o custo do cliente, né? Quanto custa conquistar um cliente grande, quanto custa conquistar um cliente pequeno? Provavelmente hoje ele deve estar custando a mesma coisa para a gente, né? Porque a gente não consegue. E eles dão retornos, o retorno é diferente, obviamente, né? Como que a gente faz? Eu sei que não é de repente nem o tema de hoje, mas assim, falando aí de prospecção de grandes contas, como que a gente faz para ou mensurar ou separar, né? Para grandes contas eu vou fazer um investimento mais alto e para contas menores, investimento menor e um esforço menor, né? Existe esse trabalho também? Como é que a gente faz isso aí? Vou dar um exemplo do que eu já fiz e aí eu passo a bola para o Espino para ele complementar também
dentro dessas campanhas e das contas que ele tocou. No caso que eu acompanhei, Pedro, qual que era o ponto? No momento que a gente definia a campanha, então o que a gente ia fazer por aquela conta, aí a gente alocava um budget. Às vezes não tinha budget, às vezes era um experimento e não tinha orçamento nenhum. Então vamos com as ferramentas que temos. LinkedIn, evento, tudo que era gratuito, sem investir muito em mídia ou coisa parecida. Agora, quando a ABM foi tomando um pouquinho mais de maturidade, então a gente conseguia alocar um orçamento para, por exemplo, fazer uma noite de vinhos com clientes e prospects. Aí a gente conseguia estimar lá na ponta quanto a gente tinha de orçamento, quanto a gente gastou para convidar, quanto a gente gastou para ter as pessoas participantes ali nos eventos, qual foi o meu custo por lead, por oportunidade e por venda. Então, no ABM, e fora do ABM também funciona da mesma forma, acho que é definir quais serão as atividades, quanto elas custam para depois fazer a conta. Então, é um pouco de como eu faço. Espina, tem alguma dica em relação a isso? Cara, hoje eu consigo mensurar, sim. Até porque o que a gente trabalha aqui na Maestro é tier de cliente por vendas. Então, clientes que são key account da lista de desejo da Maestro é um nível de conta. Clientes que é inbound é outro nível de cliente. Clientes que é indicação é outro nível. Então, eu tenho estratégia para cada um deles. E aí eu consigo mensurar um quanto que eu gasto de investimento para cada um deles. Né? Então, hoje até para nossos clientes, como que a gente faz? Clientes que é um custo, sei lá, eu tenho um software que custa R$500 por mês, eu não vou fazer ABM. Não fecha a conta. Né? Então, esquece. Aí eu vou criar um outro modelo de vendas. Agora, eu tenho um software que meu contrato é acima de 100 mil ano, vale a pena a ABM. Vamos trabalhar a BM ali, que vai dar um ROI absurdo, fechar ali, trabalhar a conta, vai demorar mais tempo para fechar, mas no LTV, esse cliente fica mais tempo na base também. Então, para nós faz muito mais sentido pegar uma conta grande pelo LTV. Né? Também, além de ela pagar mais, demora mais, mas também fica mais tempo na base. Então, isso nos ajuda a ganhar esforço. Então, é um tier, modelo de vendas diferente. Então, acho que se você cria um modelo de vendas diferente para cada tier de cliente, é perfeito, né? Porque você já sabe quanto que inbound vai ter vendedor específico para aquilo, né? Que é volume, e no key account você vai ter as contas escolhidas e vai ter que trabalhar mais touch points, pontos de contato, reunião, complexas, né? Que a gente chama de vendas complexas, né? Porque tem que fazer mais, estruturar mais processo, envolver mais pessoas, que aí o custo de vendas é mais caro mesmo, né? Porque você vai investir em produto, para brinde, café da manhã, né, para conquistar essas contas. Né? Então, eu vejo que hoje a gente já tem desenhado um layer, né, para cada tipo de cliente. Para cada tier você tem esforços diferentes, né, Espina? É meio que esse é o resumo, né? Tier 1, tudo possível, Tier 2, um pouco menos, Tier 4, só, sei lá, e-mail automático desgastando um pouco, é mais ou menos essa lógica, assim, Pedro. Exatamente. Valeu, meu querido. Mais alguém? Já passamos 2 minutinhos aqui. Última pergunta, se alguém quiser. Fique à vontade. Tô de uma. Tô de duas. Boa. Então é isso, pessoal. Então, obrigado pelo tempo de vocês. Os cases estão disponíveis lá vão estar disponíveis. Eu vou subir esse vídeo para o YouTube, então vocês conseguem ver de novo. O Espina também tem todos os cases, os materiais de ABM, certificação de ABM, todo o aparato de ABM também disponível. Então, fiquem ligados. Obrigado pela presença de todos. E, antes de acabarmos, Espina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fala um número de 1 a 12, rápido. 8. Kátia. Kátia, já tem o livro do Espina? Não, ainda não. Então, nossa sorteada da noite é a Kátia. Kátia, pega os seus dados com você depois por e-mail. Então, como combinado, a gente vai mandar o livro do Espina, Personalização, que tem várias coisas de ABM legais. Um dos livros que... Cara, o meu tá bem riscado,
inclusive agora está perdido. Acho que risquei tanto que ele sumiu. Tem outro pela frente, fica tranquilo. Vai vir um outro livro aí. Talvez eu duvido que vocês acertarem o tema que eu vou escrever o livro. Talvez. Vamos ver. Vamos ver, tá difícil. Tá difícil. Então, Kátia, eu faço contato com você. Obrigado, pessoal, pelo tempo de vocês, pela tarde, trocarmos essas ideias. Espero que as dicas aqui, os cases, o processo, as dúvidas tiradas possam ajudar vocês. Então, Spina está no LinkedIn, eu estou no LinkedIn, a gente vai ter mais encontros aí, eu vou trazer ele mais vezes aqui para a gente bater um papo e ir acompanhando e ver como está evoluindo a estratégia de cada um. E é isso. Então, liberados. Obrigado pelo tempo de vocês. Vou parar a gravação.